Olá, pessoal! Sou Silene Canda, poeta e atriz, professora da Faculdade de Educação da UFBA e estou ministrando o componente Oficina de Práticas Pedagógicas 2. Vamos dar sequência à análise de fatos históricos que marcaram a constituição do ensino de teatro como área de conhecimento cultural e escolar. Em continuidade a essa breve retrospectiva histórica do ensino de teatro no Brasil, para entendermos como se desenvolveram concepções de práticas pedagógicas, prosseguiremos a reflexão sobre as leis que implementam o ensino educacional brasileiro. Cabe afirmar que essas leis foram conquistas dos movimentos sociais de luta pela educação pública brasileira, como direito garantido e não como política de gestão dos estados e municípios. Diversos movimentos de luta pela educação de qualidade e pelo direito à escola pública, gratuita e laica ganharam força e visibilidade na década de 1960. Os movimentos de luta pela reforma agrária e de educação de base esquentaram o cenário nacional, com constantes passeatas, manifestações, greves e outras formas de luta. É nessa década que é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei número 4.024 de 1961, representando um avanço nas conquistas do campo da educação, apesar de não expressar o conjunto dos anseios dos movimentos sociais da época. A lei institui a educação como direito, afirmando em seu artigo 3º: o direito à educação é assegurado, primeiro, pela obrigatoriedade do poder público e pela liberdade de iniciativa particular de ministrarem o ensino em todos os graus na forma de lei em vigor. E segundo, pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis para que a família, e na falta desta, os demais membros da sociedade se desobriguem dos encargos da educação, quando provada a insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos. A inclusão do ensino de arte de forma não obrigatória, como atividade complementar à formação, foi um marco significativo até o momento da história e representativo para a construção de um aparato legal do ensino de artes no Brasil. No entanto, a arte ainda é vista como atividade externa ao currículo e não como área de conhecimento ou como base estruturante do currículo, aparecendo no artigo 38, inciso 4, como atividades complementares de iniciação artística. A arte passa, então, a ser considerada como atividade não obrigatória, sem a garantia de sua presença efetiva no currículo escolar. Por escassez de professores de artes, até porque não existia no Brasil o conceito de linguagens artísticas no currículo escolar, como o teatro, a dança, artes visuais e música, a atividade artística foi facilmente convertida em aprendizados técnicos de repetição de um método. Se não era obrigatória, não havia esforço para garantir a sua inserção no currículo e relevância no cotidiano escolar. A década de 1960 foi bastante efervescente. De um lado, situava-se o avanço dos movimentos de luta por um país mais igualitário, a exemplo do movimento negro, a luta pela terra, pela expansão da escola pública gratuita e de qualidade para todos, pela democratização do acesso à cultura. E de outro, foi uma década marcada pela repressão, tortura, autoritarismo com a ditadura militar. A ameaça aos educadores, artistas, jornalistas, pesquisadores
se tornou ainda mais violenta com o Ato Institucional 5, em 1968. Nesse cenário de ditadura militar no Brasil e na América Latina, fazer arte se tornou um ato perigoso para o estado de exceção após o golpe civil-militar de 1964. O teatro, como lugar de reivindicação, de criação e subversão ao instituído hegemonicamente, passa a ser perseguido, tendo atores, diretores presos, torturados, exilados e assassinados pela ditadura militar. Foi um momento obscuro da história brasileira, de forte dominação americana, de modo imperialista. E é importante lembrar e refletir para que a história jamais se repita na própria cultura brasileira. Na escola, a arte passa a ser cada vez mais escolarizada, com contornos didáticos demarcados, com ênfase em uma postura cívica e de obediência civil. Apesar do alcance das lutas populares, a escola ainda se mantém com um pensamento elitista, excludente e burguesa. Os debates sobre arte e educação na época chamada de educação artística começam a ganhar força dos movimentos políticos. É quando também se iniciam no campo da educação pesquisas sobre arte e sobre sua natureza estética e como forma de conhecimento. Os estudos de John Dewey têm forte influência na consolidação do campo da arte e educação no Brasil, especialmente com os estudos da professora Ana May Barbosa. Dewey compreende um lugar especial para o campo da estética, afirmando que a experiência é a arte em estado germinal. O autor ainda provoca-nos a refletir sobre a relevância da arte para a educação, delineando estudos sobre experiência estética. E também entende que a criança não se desenvolve artisticamente de forma automática. Depende do seu processo formativo para que esse tipo de conhecimento experiencial se consolide. Em sua compreensão, Dewey confere que as obras de arte são os únicos meios de comunicação completa e desobstruída entre os homens, os únicos passíveis de ocorrer em um mundo cheio de abismos e muralhas que restringem a comunhão da experiência. É nesse cenário que o debate sobre educação e arte ganha mais fôlego, na medida em que se começa a estudar mais sobre o lugar da sensibilidade, da imagem, dos sentidos no processo educativo, situando o educador como mediador desse processo. Somente em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 5692, inclui a arte no currículo escolar, intitulada como Educação Artística. A arte passa a ser considerada atividade educativa, mas ainda não é vista como disciplina obrigatória. Observa-se, ainda assim, um avanço importante, pois é um modo de introduzir a arte na formação escolar como direito do estudante e da sociedade. No entanto, o termo educação artística remete à polivalência das linguagens, ou seja, as artes eram trabalhadas na escola, mas sob a mediação de um professor generalista e polivalente, que ensina todas as áreas do conhecimento artístico na escola, a música, o teatro, as artes visuais e a dança. A crítica feita a esse conceito diz respeito à superficialidade do conhecimento de 4 áreas distintas em programas de formação de professores de 2 anos, muito centrado no conhecimento técnico, com pouco embasamento teórico e restrita experiência cultural. A educação artística passou a ser vista como
atividade leve e sem contornos pedagógicos, como a recreação, o entretenimento e a diversão, em um contexto de uma educação cansada, ainda sedimentadas em práticas de cunho conteudista e transmissional, e não como uma área de conhecimento e como campo estético e epistemológico. A década de 1970, também marcada pelo cenário dos grandes festivais musicais e novas formas de fazer teatro, foi se desenvolvendo e mobilizando estudantes em grande efervescência de participação política e cultural. Os movimentos de inserção da arte na escola na década de 1980 passaram a organizar e formar os professores, mobilizando os setores da educação formal e não formal, ampliando e aprofundando o debate sobre arte e educação. Diversas redes e movimentos artístico-pedagógicos foram se consolidando dentro e fora das escolas, resultando na fundação da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, como forma de organização coletiva e social com vistas a garantir bases para o avanço das políticas no campo da arte como educação. O movimento de diretas já eclode em todo o país, acirrando as pressões para a reabertura política, derivando na aprovação da Constituição Federal de 1988, até hoje em vigor, que assegura a organização brasileira com prismas voltados para a democracia. Somente 8 anos depois é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, que reafirma e assegura o direito à educação. Essa lei confirma a importância do ensino de arte na formação e na vida de crianças e adolescentes. A arte se torna, então, disciplina obrigatória do currículo escolar, organizada em áreas específicas, como teatro, música, dança e artes visuais. Assim, a lei institui que o ensino da arte passa a ser componente obrigatório curricular nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Arte, e não mais atividade optativa, ou mesmo educação artística de forma difusa no currículo escolar. Finalmente, o direito assegurado por lei de obrigatoriedade das artes na escola. Da década de 1990 para cá, foram construídas novas propostas e diretrizes curriculares que regulamentam o ensino de arte no Brasil. Sem dúvidas, um dos desafios dessa época foi garantir as peculiaridades das áreas, com formação específica em licenciaturas nas áreas curriculares, teatro, dança, música e artes visuais, criando uma nova cultura artística nas escolas e não somente como atividade recreativa, complementar ou opcional. E assim, finalizamos a nossa segunda aula. Abraços e até a próxima.